milhões de brasileiros olham para o futuro e perguntam: restará alguma esperança? Cristo, a única esperança. Em 31 de janeiro de 1965, diante de uma multidão de cerca de 180 mil pessoas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o pastor Rubens Lopes, presidente da Convenção Batista Brasileira, lançou oficialmente a campanha nacional de evangelização. Neste momento, realiza-se no estádio do Maracanã, o maior estádio do mundo, o lançamento oficial da campanha nacional de evangelização. De começo, ela era apenas um desafio. Hoje ela é um desafio aceito pelo povo batista do Brasil. O povo batista do Brasil vai começar a sua marcha batida para dizer ao Brasil, numa extensa linha de frente, que há de ocupar o território nacional inteiro, que Cristo é a única esperança. Está lançada, neste momento, a campanha nacional de evangelização. Saudemo-la, batistas do Brasil, acenando os nossos lenços brancos. Saudemos a campanha nacional de evangelização, agitando lenços brancos. Batistas do Brasil, em marcha para a redenção da pátria. Para que o Brasil chegasse a ver este dia no Maracanã, durante o ano de 1964, as igrejas batistas se empenharam numa verdadeira batalha de oração e testemunho cristão, atividade que foi apenas a preparação do maior movimento evangelístico na história do Brasil. Não somente o grande público começou a tomar conhecimento da campanha, as autoridades governamentais passaram a se pronunciar sobre o assunto. Em entrevista concedida ao pastor Rubens Lopes, o presidente da República, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, afirmou que lhe compete inspirar seu governo em Deus e que, por isso, tem buscado no alto o que há de mais elevado para dirigir os destinos de nosso povo. Recebido em sessão solene na Câmara Legislativa da Guanabara, assim se expressou o presidente da campanha nacional de evangelização. Senhor presidente, senhores deputados, como ministro batista, eu me sinto em casa, nesta casa. Porque vossas excelências defendem aqui dois princípios, entre outros, de que os batistas somos ciosos. O princípio da autoridade e o princípio da liberdade. O princípio da autoridade, porque esta é a casa da lei. Vossas excelências escrevem as leis que presidem a vida desta unidade da Federação Brasileira. E quem diz lei, diz autoridade. Porque toda lei pressupõe sanções. E sanções não as há onde não haja autoridade que as aplique. Os batistas aprendemos no nosso vademecum doutrinário, que é o Novo Testamento, a acatar, a respeitar e a prestigiar a autoridade. Princípio da liberdade. Com ser a casa da lei, esta é também a casa do povo.
Vossas Excelências foram eleitos pelo povo e são pelo povo fiscalizados. Este recinto é um como estuário onde vem ter todas as águas, umas tranquilas, outras agitadas do clamor público. Vossas Excelências são os legítimos, os lídimos representantes e intérpretes das aspirações populares. Os batistas somos do povo, viemos de lá. Os batistas somos impertérritos defensores da mais legítima democracia. Na nossa eclesiologia, o governo é o congregacional. Tudo se faz pelo voto. Tudo se faz por força do voto. Tudo se faz a poder de voto. Excelências, eu me sinto à vontade nesta tribuna, precisamente por estar entre quem defenda como nós esses dois sagrados princípios. E agora, a missão que aqui me traz. Senhor Presidente, senhores deputados, eu venho dizer à Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara que os batistas do Brasil lançaremos nos pródromos de 1965 uma campanha de evangelização. Seremos 2.000 igrejas espalhadas por todo o território nacional, num total aproximado de 250.000 filiados. Quais trincheiras estendidas numa linha de combate, num fronte que, começando no Amazonas, terminará no Rio Grande do Sul. O senador da República, Dr. Aurélio Viana, assim se pronunciou sobre a campanha nacional de evangelização. A impressão que tenho é de que os líderes batistas brasileiros chegaram a uma conclusão: a de que este país necessita e urgentemente do Cristo vivo, do Cristo dos Evangelhos, para guiá-lo, alterando a mentalidade do seu povo, que, compreendendo e muito melhor do que no passado o papel de Jesus Cristo como Senhor das vontades e absorvendo-lhe os ensinamentos, promoveriam o desenvolvimento espiritual, como também um entendimento melhor de todos os nossos problemas, à luz da realidade. Jesus Cristo, o de ontem, o de hoje, o eterno. O governador do estado da Guanabara, senhor Carlos de Lacerda, recebeu os representantes da campanha nacional de evangelização, ocasião em que se expressou da seguinte forma: os batistas não esperaram que o Estado fosse convidá-los para eles fazerem aqui uma reunião no quarto centenário. Compreenderam que o quarto centenário era uma ocasião de reunião, era um convite à reunião, e vem honrar a nossa cidade com a sua presença, dando assim um toque, um sinal da sua capacidade de iniciativa, de organização e, sobretudo, do seu senso de oportunidade, pois não há oportunidade melhor para o lançamento de uma campanha como esta do que precisamente o quarto centenário desta cidade ecumênica.
A outra reflexão que a propósito me ocorre é a da já mencionada pelo Dr. Rubens Lopes, a da posição exata do Estado em face da Igreja. Eu sou, como é notório, católico apostólico romano e considero que o que de mais feliz aconteceu à minha igreja no Brasil foi a sua separação do Estado. E sei que os melhores elementos da igreja católica pensam exatamente da mesma forma. Mas receio e vejo com bastante preocupação cada vez que um político, um homem público, confunde a separação entre a igreja e o Estado com a indiferença do Estado pela formação espiritual dos cidadãos. Eu entendo que o Estado não deve tomar partido na querela religiosa. E para isso é preciso que ele não tenha um partido religioso. Mas o Estado de nenhum modo pode, em nome do laicismo, ser indiferente à formação espiritual dos seus cidadãos. E a formação espiritual, para mim, se confunde com a formação religiosa. Após o desfile que apresentou uma descrição histórica da obra dos batistas brasileiros, abrilhantado pela música da Banda Batista Carioca, usou da palavra o Dr. Baker Cotton, secretário-geral da Junta de Richmond, representando os batistas do sul dos Estados Unidos da América do Norte. Interpretado pelo pastor Walter Cashel, disse o Dr. Baker Cotton. The Baptists of Brazil are standing today in the spotlight of the entire world. Os batistas do Brasil têm os olhos do mundo todo voltados para eles. And I wish to remind us today of the worldwide significance of the national campaign of evangelism. Desejo chamar a vossa atenção para o fato de que esta campanha nacional de evangelização tem um significado internacional. In more than 100 countries of the world, Baptists are at work. Os batistas têm trabalho em mais de 100 países do mundo. They are found at work in all the countries of South America. Eles têm o seu trabalho em todos os países da América do Sul. They are in the countries of Central America. Estão nos países da América Central. They are in the countries of North America. Estão nos países da América do Norte. They are at work in all the countries of Asia. Estão em todos os países da Ásia. They are at work in the islands of the South Pacific. Estão também nas ilhas do Pacífico Sul. They are at work throughout Africa. Em todos os países da África. They are at work in Europe. Estão na Europa. They are at work in the Middle East. Estão no Oriente Médio. Baptists are at work around the world. Os batistas estão ativos pelo mundo todo. But the Baptists of Brazil are standing today in the spotlight of the whole world's concern. Mas entre esses batistas sobressaem-se hoje os batistas brasileiros para os quais se volta o mundo todo. Prayers are ascending for this national campaign of evangelism in all the countries where we labor. Não há em nenhum outro país onde trabalhamos algo semelhante ao que vemos aqui. Eyes are turned this way, seeing what God is doing. E os batistas de todo mundo estão com os olhos voltados para cá, vendo o que Deus está fazendo no Brasil. Many hearts are going to rejoice because what God does here. Muitos corações estarão se regozijando por aquilo que Deus aqui está realizando. You are standing in the spotlight of the whole world because of what this campaign really is. Vós estáis sendo a atenção do mundo inteiro nestes dias por causa do que esta campanha representa. This campaign is a demonstration of faith. Esta campanha é uma demonstração de fé. It is a demonstration of our faith in Jesus Christ as the only hope of the world. É a nossa demonstração de que Cristo é a única esperança para este mundo. The world of our day is full of anxiety and fear and dread.
O mundo de nossos dias está cheio de ansiedade, de medo e de pavor. The Baptists of Brazil are saying to the whole world, our faith is in Jesus Christ and Him alone. E nesta hora os batistas do Brasil estão dizendo, nossa fé está em Jesus Cristo e somente nele. The Baptists of Brazil are saying Christ is the answer for the need of every man. Os batistas do Brasil estão dizendo Cristo é a resposta para a necessidade, todas as necessidades do homem. We are saying to all the world, we believe in Jesus Christ. Nós estamos dizendo ao mundo todo que cremos em Jesus Cristo. We are saying to all the world, we believe in the Scripture as a record of God's revelation. Nós dizemos a todo mundo que cremos nesta palavra sagrada como a revelação de Deus. We are saying we believe that God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish, but have everlasting life. Estamos dizendo ao mundo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. We are saying to the world, you do not need a new philosophy, you do not need a new theory, but you do need Jesus Christ. Nós estamos dizendo ao mundo, vós não precisais de uma nova filosofia, vós não precisais de uma nova teoria, o de que precisais é de Jesus Cristo. We are saying to every man, do not give up because you know that you are a sinner and you are wrong, but look at God. Nós estamos dizendo aos homens que não se desesperem pelo fato de serem pecadores, mas que olhem para Deus. Christ is the only hope, but Christ is the hope for every man. Cristo é de fato a única esperança, mas Ele é de fato a esperança para toda criatura. This is also a demonstration of confidence. Esta também é uma demonstração de confiança. Confidence that God will hear and answer prayer. Confiança de que Deus há de ouvir e responder às orações. Confidence that it is pleasing to God when His people will attempt great things for the glory of Jesus Christ. Confiança de que Ele estará com o seu povo enquanto está atentando para grandes coisas realizadas em seu nome. O sermão oficial da reunião do Maracanã foi proferido pelo Dr. João Filson Sorém, presidente da Aliança Batista Mundial e pastor da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Com a palavra, Dr. João Filson Sorém. Queira Deus estender a sua mão de graça e de bênção sobre esta multidão que se congrega no grande estádio do Maracanã, transformando-o em templo. Por isso que para que afluístes, irmãos e amigos, para prestar culto a Deus, para reverenciá-lo e para servi-lo em espírito e no propósito de estender o seu reino e proclamar a sua vontade até os confins desta pátria que amamos. Queira Deus estender a sua mão de bênção, nem só sobre os brasileiros que aqui se congregam no Maracanã, senão sobre todos aqueles que vivem sob o palio do Auriverde Pendão, sobre todos aqueles que nesta contingência histórica de nossa pátria, onde receber também a mensagem santa de que Cristo é a única esperança. É sob o impulso e a motivação desta legenda
a legenda que aqui já repetistes de viva voz. E a família batista brasileira se congrega coesa, se articula inspirada para dirigir-se a quantos morejam nesta pátria com a mensagem real, genuína, de esperança para cada coração. E possivelmente estaríeis indagando da oportunidade de tal mensagem. Haverá circunstâncias que recomendem, nesta contingência presente, uma mensagem de esperança. Será esse o assunto palpitante para o nosso dia e para a nossa geração? Será esse, afinal, o anelo profundo da humanidade do século XX, o anelo de esperança? Ou não será porventura ociosa e inoportuna a mensagem que os batistas oferecem ao Brasil? Senhores, irmãos em Cristo, meus patrícios, estou preparado para demonstrar-vos que a mensagem de esperança é a mensagem que vem ao encontro das necessidades e das esperanças também do nosso povo. Mas perguntareis ainda: têm os batistas uma mensagem de esperança com substancialidade suficiente? Ou será esta legenda uma legenda de retórica? Será apenas uma figura de expressão? Não, ouvintes meus, esta mensagem tem substância, esta mensagem tem conteúdo, esta mensagem vem ao encontro de uma geração que está em crise, e crise aguda de esperança. O mundo do século XX está perecendo em angústias, em tensões, em terríveis aflições, porque a alma humana perece à míngua de esperança. Há indícios veementes, há indícios evidentes dessa crise de esperança em nossos dias. Não podeis contemplar vós em todos os setores da vida em nossa pátria, senão em todas as pátrias, esse acentuado declínio de confiança humana nos sistemas e nas instituições tradicionais, onde os homens um dia ancoravam o barco da esperança, já não ousam fazê-lo no reconhecimento de que aquelas instituições vetustas e tradicionais já não oferecem alimento suficiente, nem substância bastante para alimentar-lhes a esperança. Aqueles que esperavam em ideologias, em filosofias humanas, em culturas, em políticas, em instituições da mais variada espécie, experimentam hoje o amargor de trágicas desilusões. Nota-se ainda, ouvintes meus, a predominância na mente humana hoje e no comportamento dos homens de um pessimismo reinante com respeito à eficácia dos grandes avanços e dos progressos científicos e técnicos, no sentido de assegurar mais bem-estar e maior felicidade aos homens. Tempo houve, talvez, em que houvesse uma esperança
de que esse admirável progresso da ciência, esse estupendo avanço da tecnologia em tantos campos da vida, acabaria por resolver a sociedade, os problemas da angústia, os problemas da miséria, os problemas do sofrimento humano. Entretanto, ouvintes meus, estranho fenômeno acompanha o caudal do desenvolvimento e do progresso científico na história dos homens. Na medida em que estes progressos e esses avanços se caracterizam por elementos capazes de proporcionar bem-estar, conforto, riqueza, trazem também em seu bojo o germe da morte, o germe do desespero, o germe da destruição. Os descobrimentos científicos em torno da extraordinária potencialidade contida na partícula infinitesimal de um átomo, com tantas possibilidades para o bem humano e para a felicidade dos homens, também traz no seu bojo as mais terríveis armas de morte e de destruição. Vejo ainda, ouvintes meus, o materialismo reinante, o materialismo militante, indicando vivamente o declínio da esperança, a crise da esperança entre os homens. Porque na medida em que os homens perdem a sua esperança em coisas superiores e maravilhosas, apegam-se ao imediato, aquilo que está ao alcance apenas dos seus 5 sentidos, e fazem da matéria o seu Deus, o seu caminho falacioso de esperança. Esse imediatismo egoístico que inibe e paralisa os superiores expressões das relações humanas, ouvintes meus, proclama a crise de esperança que castiga, que vergasta, que traz sofrimento e angústia a esta humanidade do século XX. O que teria causado, o que teria desencadeado essa crise de esperança no século XX? Não há de ser muito difícil, ouvintes meus, descobrir e constatar clara e seguramente as causas desta crise. Seria, entretanto, ocioso fazê-lo. Há uma esperança viva. Essa esperança se identifica em aquele nome do Cristo de Deus, aquele nome que lhe fora dado pelo anjo. Ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo do seu pecado. Ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Vede, meus ouvintes, como este nome, Jesus, fala de salvação. Somente Jesus Cristo é a esperança dos homens para salvar o homem do jugo aniquilador do mal e do pecado. Esse mesmo Jesus anunciou e proclamou que ele queria para libertar o homem escravizado e esmagado pelo pecado. E esse homem que ele libertasse, verdadeiramente liberto se tornaria e permaneceria. Defrontamo-nos, senhores, com este fato trágico e real, de que o homem dominado pelo pecado é escravo do pecado, e nenhum justo há sequer. Mas Jesus, o Cristo de Deus, é o poder divino para salvar o homem e libertá-lo desse jugo
aniquilador. Cristo é a única esperança para salvar o homem dessas forças de destruição que o carcomem, que o arruinam e que o destroem, porque ele tem poder para refundir o homem e restaurá-lo e fazer dele uma nova criatura, reconstituída na imagem do seu Criador. A finalidade da vinda de Deus a este mundo, na pessoa do seu Filho unigênito, Jesus, o seu Cristo, é precisamente esta, ouvintes meus, a de infundir esperança no homem, pela transformação deste ser arruinado em uma nova criatura, dotada de novas potencialidades e, portanto, de novas esperanças. Emmanuel significa Deus conosco. Jesus Cristo é Deus conosco, presente na vida humana, presente e atuante para a salvação dos homens. Jesus Cristo salva o homem, porque este Cristo de Deus, que é Emmanuel, caminha conosco nesta jornada de vicissitudes, de sofrimentos, onde o homem está perdido. Convido-vos, ouvintes meus, a voltardes agora mesmo a vossa alma para Deus, a atentardes para Jesus Cristo, que é Emmanuel, que é Deus conosco, que é Deus presente, que é Deus no Maracanã, que é Deus perante os vossos olhos, que é Deus perante o vosso coração. Esperança de salvação, esperança de paz, esperança de perdão, esperança de recuperação, esperança, mas esperança certa de vida eterna pela graça de Deus que ama os pecadores. Tereis, ouvintes meus, essa esperança, desejais a paz para os vossos corações, anelais a comunhão com Deus, sem a qual ninguém tem salvação, desejais a esperança de conhecerdes a verdade, de caminhardes no caminho da esperança, de transpordes a porta da salvação. Então, crede, então, aceitai, então, abri os vossos corações e recebei, nesta hora histórica, nesta tarde chuvosa, mas feliz do Maracanã, fazei dela a tarde mais feliz de vossa vida, recebendo agora mesmo, por um ato de fé, Jesus Cristo como vosso Salvador. E se isto fazeis, se assim desejais, se aceitais Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador, se recebeis dele a promessa e a oferta de esperança para a salvação, se hoje o identificais como a única salvação para a vossa alma, para a eterna felicidade, tomai este programa, esta folha de papel, acenai-a como documento que proclama a vossa fé em Cristo. Eu vos vejo levantando esta folha de papel. Acenai-a, ouvintes meus, vós que hoje recebeis Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador. E neste momento em que acenais este papel, este programa, proclamando que Cristo é a única esperança de vossa alma e de vossa vida, a graça de Deus pousará sobre vós, a bênção de Deus estará convosco, tereis salvação, tereis paz, tereis esperança no tempo e na eternidade. Aleluia.